Olá, turma do 7º ano, vamos para mais uma aula de ciências. Vamos continuar falando de artrópodes, porém a aula de hoje são sobre os crustáceos, ok? Quem chegou na aula de crustáceos e não assistiu a videoaula sobre os artrópodes e insetos, volte, senão vocês não vão entender muitas das coisas, ok? Volta lá. Então, em relação aos artrópodes, o que é que a gente não pode deixar de mencionar? Os artrópodes são animais que vão possuir exoesqueleto quitinoso, formado de quitina, ok? Outra característica importante dos artrópodes em relação ao seu exoesqueleto, quer dizer, um esqueleto fora, é que ele pode perder seu esqueleto para poder crescer. Esse processo chamado de muda ou equidise a gente viu na última aula. A gente viu até um vídeo bem interessante sobre isso, né? Em relação à articulação, os artrópodes, eles têm esse nome aí. Artro quer dizer articulação e podes quer dizer pés. Eles vão possuir estruturas articuladas, como pernas, antenas e asas. O que seriam essas articulações? São as junções, como a gente, ó. Isso é uma articulação, aqui é uma articulação, aqui é uma articulação. Então, os artrópodes vão possuir essas junções de articulações. Entre elas, o inseto, que a gente já viu. O grupo dos artrópodes os artrópodes se dividem em 5 grupos diferentes. Já vimos os insetos têm como característica principal presença de cabeça, tórax e abdômen como divisão do corpo, vai possuir asas ou não, mas vai ter antenas e vai ter 3 pares de pernas, ou totalizando 6 pernas. Lembrando que os insetos aí vão fazer respiração branquial, por brânquias. Já isso quando estiver na fase terrestre. Quando ele for aquático, a respiração vai ser por brânquias. Vai existir algumas fases larvais onde ele vai precisar passar por um processo de desenvolvimento. Ele fica na água para se desenvolver, como o mosquito Aedes aegypti, por exemplo, o mosquito da dengue. Na água, a respiração é por brânquia. Falando em relação à reprodução, a fecundação interna, e eles podem sofrer mudanças em seu corpo, no seu processo de desenvolvimento chamado metamorfose. Já vimos os tipos de metamorfose também, metamorfose completa e metamorfose incompleta. Então, se não sabem ainda desse assunto, voltem na última aula. Eu falei aqui só para a gente relembrar. Então, não tem imagem para a gente poder se agregar a isso aí. Todas as vezes que vocês estiverem assistindo o vídeo aula, eu peço que vocês peguem um livro de vocês para acompanharem com o livro, que é importante. Por quê? Muitas das vezes eu falo uma palavra aqui interessante que não tem lá no livro de vocês de forma tão clara. Eu peço para vocês marcarem com marca-texto ou escrever do lado, ok? A aula de hoje vai ser sobre crustáceos. Vamos conhecer agora alguns crustáceos? Vejam bem. Ó, aqui a gente tem exemplo, tem siri. Vejam que aparentemente eles parecem sim bem diferentes, mas todos vão pertencer ao mesmo grupo, que são o grupo dos crustáceos. A gente tem aqui a craca, que é um ser vivo que a gente não costuma ver, né, conhecer, mas eles se prendem em cascos de navio, em rochas. Aqui dentro tem um animal, ele se envolve dentro como se fosse um casulinho, tá vendo? Como se fosse um vulcãozinho que eles produzem e eles vivem aqui. Camarão, lagosta, esse animal aqui chamado tatuzinho de jardim, vocês vão encontrar ele exatamente em jardim, por isso esse nome popular, embaixo de vasos de plantas, estão sempre em locais mais úmidos, ok? Eles têm esse aspecto um pouco preto, mais cinza, mais marrom, ele muda um pouquinho seus aspectos, sua tonalidade externa. Ele tem algumas patinhas aí, eu acredito que vocês já viram ele, tamanhos menores, um pouquinho maiorzinho, acho que chega a 2, 3 centímetros, ok? Vamos lá, conhecer um pouquinho mais sobre os crustáceos? Vamos lá. Possuem carapaça quitinosa, seu exoesqueleto é quitinoso, formado de quitina, que é essa estrutura que vai conferir essa dureza ao seu exoesqueleto. Lembrando que o exoesqueleto aí é a estrutura que vai dar essa sustentação externa, por isso o nome exo. Quando eu mostrei para vocês lá o vídeo na aula passada, eu mostrei um caranguejo que estava sofrendo o seu processo de muda ou equidise. Isso pode acontecer com lagosta, entre outros artrópodes. Vão trocar seu exoesqueleto para crescer. Então, ó, quitinoso, em pelo menos uma fase da sua vida, que pode recobrir todo o seu corpo ou somente uma parte dele, que seria principalmente a região do encéfalo. Então, nem sempre vai ter toda a estrutura quitinosa tão rígida. Pelo menos uma parte do corpo vai ser quitinoso e rígido, ok? Dependendo da espécie. Vai variar muito em relação à espécie,
outra, ok? Vamos lá, continuando. Aqui a gente tem, eu mostrando para vocês a estrutura do corpo de um crustáceo. Vou sair da frente para visualizarem melhor a imagem lá, ok? Vamos lá. Ó, como é que é a divisão do corpo dos crustáceos? É dividido em cefalotórax e abdômen, diferente dos insetos. Os insetos tinham cabeça, tórax e abdômen. Aqui vai existir uma fundição, ó. É fundido o cefalotórax e abdômen. Como é que se sabe, professora, que aqui é cefalotórax? É onde as pernas estão aderidas ao cefalotórax, ok? Então, cefalotórax, cabeça e tórax junto, e abdômen, que é essa restante aqui do seu corpo, com a presença da sua cauda. Quantas patas eu vou ter? Eu vou ter de 5 a mais patas. Aqui eu tenho, ó, 2, 3, 4, 5 patas. E essa estrutura aqui chamada de pinça, elas vão estudar, vão usar essas pinças aí como defesa. São todos os crustáceos que vão ter pinças? Não vão ser todos. Caranguejo, gaiamum, siri, vão ter essas estruturas. Porém, por exemplo, o tatuzinho de jardim já não tem, ok? Apenas alguns vão ter essas pinças, mas o corpo vai ter essas divisões, principalmente a quantidade de pernas. A diferença entre um e o outro é a divisão do corpo e a perna, que fica visualmente mais fácil para a gente identificar. Insetos tinham quantas pernas? 3 pares. Crustáceos vão ter quanto? 5 ou mais. Lá no livro de vocês ele fala que não tem quantidade, ok? Então bota lá de 5 para cima, porque a gente tem um camarão, por exemplo, que tem inúmeras, ok? Vamos lá. O restante vai possuir 2 pares de antenas, ó. Antena e antena, ok? Não esquecendo disso. Então, característica principal aqui, 5 pernas ou mais, corpo dividido em cefalotórax e abdômen e 2 antenas. Lembrem que as pinças vão auxiliar na alimentação e na defesa do animal. Vamos para a próxima, conhecer um pouquinho em relação à alimentação desses crustáceos. Existem espécies herbívoras, que vão comer vegetal. Um exemplo aqui, o tatuzinho de jardim, que ele vai comer vegetal, o vegetal do jardim. A gente tem espécies onívoras, que vão comer tanto vegetal quanto animal, ok? E temos os carnívoros, aqui a gente tem o exemplo do lagosta, que vai comer outro animal, ok? Vamos lá, continuando com nossa aula. Vamos lá. A maioria dos crustáceos tem sexos separados. A maioria, eu tenho macho e fêmea. Eles não são hermafroditas, em sua maioria. Continuando. É ovípara, quer dizer que vai pôr ovos e possui fecundação interna. E isso em relação à maioria, não são todos, são características. Os ovos podem ser desenvolver de forma indireta, com observação na fase larval. Então, quer dizer que vão passar por metamorfose, ok? E vai precisar mudar seu corpo. Ou direta também, que não vai sofrer metamorfose. Então, algumas espécies sofrem metamorfose e outras não sofrem metamorfose. Em que os jovens são semelhantes aos adultos. Quem vai ser semelhante? Aqueles que não passam por metamorfose, mas menores e sexualmente imaturos. Não vai ter o seu sexo definido, não se sabe se é macho ou se é fêmea ainda em relação ao crustáceo, ok? Vamos lá. Aqui a gente tem um pouquinho, falando, se vocês não sabem como é que faz, como é que identifica, a diferença entre um macho e fêmea de um crustáceo. Aqui no exemplo, um caranguejo, ok? Vejam bem, vou sair um pouquinho da frente para a gente entender, observar melhor aqui. Esse animal aqui, esse caranguejo, é uma fêmea. Como é que consigo identificar? Na parte de baixo, na parte do seu ventre ventral, que é na parte de baixo. Essa estrutura aqui, ó, é arredondada. Assim a gente consegue identificar que é uma fêmea. Já esse outro aqui, esse caranguejo, é macho, por quê? Vejam que ele tem essa estrutura fora arredondada, mas ele tem essa outra estrutura aqui, ó, como se fosse um triângulo meio cônico, né? Aqui é o macho. A diferença entre um e outro está aí, ok? Quando vocês forem na feira, forem comprar caranguejo, ou quando forem comer caranguejo, já vão saber identificar a diferença entre o macho e a fêmea. Vamos lá. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a atividade que vai estar na plataforma de vocês, ok? Ó, todas as aulas vai ter sempre uma atividade lá. Eu preciso que vocês sigam essa sequência.
Quando vocês atrasam, piora o seu processo de desenvolvimento e desempenho aí. Então, lá na plataforma da aula passada, tinha uma atividade sobre insetos. Expliquei o assunto e tinha uma atividade sobre insetos lá. Agora vai ter uma atividade sobre crustáceos, ok? Agora vocês vão terminar a nossa aula com a correção da atividade de insetos, ok? Fiquem com essa aula, façam a correção direitinho, todas as observações coloquem. Eu vou trazer uma aula bem interativa para vocês, fazerem essa correção da melhor forma possível, ok? Fiquem com a correção agora. Olá, turma! Vamos agora fazer a correção da nossa atividade, ok? Já vimos um assunto novo aí sobre os crustáceos, mas vamos fazer a correção da atividade sobre insetos, ok? Vamos lá? Continuar. Lembrando que os insetos são artrópodes. Os artrópodes se dividem em 5 grupos diferentes. Quais são esses grupos? Já vimos insetos, já viram agora crustáceos. Vocês vão ver ainda os aracnídeos, diplópodes e quilópodes. Então vamos lá. As transformações que ocorrem com o animal da figura a seguir são denominadas. Ele quer saber o que acontece aí nesse processo. Essas mudanças que a gente está vendo aqui na imagem, do ovo para a larva, da larva para o adulto, da adulto para... Esse processo aqui é chamado de quê? De metamorfose, ok? Da larva vai para a pulpa e da adulta. Então vai acontecer aí metamorfose. Ele quer que a gente assinale a alternativa que contém as palavras corretas desse texto. Então ali vai acontecer metamorfose. Então todas essas alternativas, iniciam com a resposta correta. O animal em questão é um quê? Esse animal aqui é o quê? Tem 3 patas de cada lado. É uma borboleta, é um inseto, um inseto. Essas aqui estariam todas verdadeiras. É uma borboleta que seria um inseto, ok? Então aqui também estaria verdadeira. Vamos ver o contexto agora para ver qual a questão correta. Vamos lá. Que respira por... Como é um animal aéreo, terrestre, ele não vai respirar por brânquias. Então, essa alternativa aqui, tá errada, ok? Deixa eu marcar com outro marcadorzinho para a gente ver melhor. A respiração aqui não é branquial, não vai respirar embaixo d'água. Os insetos, pessoal, não vai ter pulmões, então a respiração também não é pulmonar. Como a gente já eliminou. Perdão, cadê? Isso, já eliminamos, isso mesmo. Então, que respira por e possui quantas patas? 6, professora, mas a senhora falou que eram 3. 3 pares. Eles vão ter um total de 6 patas, ok? Entenderam até aí? Vocês não podem esquecer essas características dos insetos. Vamos lá. Próxima, está marcadinho aqui. Vamos para a próxima questão. Uma das principais características dos artrópodes, que são animais invertebrados, além de suas patas articuladas, que é o que dá nome a esse grupo artro, de articulações, podes, pés, as pernas têm articulações, tem junções aqui assim, que se movem, lembrando que as antenas também vão mover, as asas assim articuladas. E seu esqueleto rígido, que reveste todo o corpo. Essa estrutura é chamada de... Essa estrutura que vai dar essa rigidez do seu esqueleto externo é chamado de quê? Vamos lá conferir. Exo quer dizer fora, esqueleto. Então, ele tem um esqueleto fora do corpo. Professor, e por que ele é invertebrado? Porque ele não vai ter coluna vertebral e crânio. Ele vai ter essa estrutura que vai conferir sustentação chamada de exoesqueleto, ok? Vamos então para a próxima questão. Os insetos, toda vez vocês marquem assim uma palavra interessante, habitam nosso planeta, porque ele está falando sobre os insetos. Em grande escala, alguns deles estão associados a doenças e pragas em plantações. O tamanho de seus corpos variam de acordo com a espécie, mas podem ser percebidas as seguintes divisões. Ele está falando aqui da divisão do corpo dos insetos, por isso que eu gosto de marcar, tá vendo? As palavras importantes.
Como é que está dividido o corpo dos insetos? Essa imagem não estava lá na atividade de vocês. Eu coloquei aqui para a gente visualizar melhor na hora da correção. Então, lembrando, ó, o corpo é dividido em cabeça, essa estrutura em cima. Essa estrutura onde estão presas as patas, ó, as pernas estão presas ao tórax. E a gente também tem a divisão do abdômen, que é essa região aqui posterior. Quais são as outras estruturas que vai ter em um inseto? Presença de antenas, que é um par de antenas, podendo ter asas ou não. Essas outras estruturas não vão fazer tanta relação assim, mandíbula, até porque vai existir outras formas de captura de alimento, vai ser algum pode picar, outros podem lamber, outros podem ter mandíbula, isso não tem relação. Mas quais são as principais características? Presença de antenas, podem ter asas ou não. O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen e vai ter 3 pares de pernas ou 6 pernas. Então, corpo dividido em o quê? Cabeças, asas e membros? Não, não é membro, que a gente não chama de membro, chama de pernas. E nem todos têm asas. Cabeça, tórax e abdômen? Olá. Cabeça, tronco e membros? Não. E nem cabeça, tronco e abdômen. Então, a resposta correta aí é a letra B de bola. Vamos então para a próxima questão. Acredito que seja a última, essa não. Não é a última não, a última é a quinta. A presença de um esqueleto externo quitinoso, que é a substância formada do esqueleto, e de patas articuladas, caracteriza-se a que filo? É um anelídeo? Lembrem que anelídeo tem corpo anelado, formado por vários anéis, é o significado do nome. Molusco é um animal de corpo mole? Não. É um animal vertebrado? Ele tem vertebrata aqui, pode ser chamado assim também. É vertebrado? Tem coluna vertebral e crânio? Não. É um artrópode ou artrópoda, não tem problema. Resposta correta aqui é letra D. Vamos agora para a última questão. A ilustração mostra um inseto estilizado, de tamanho exagerado. Maurício de Souza fez essa adaptação aqui. Vamos lá. Argumenta-se que a inexistência de insetos de grande tamanho corporal deve-se a restrições de tamanho, à sustentação e à dinâmica de fluidos corporais, por isso que não existem insetos tão grandes. Essas restrições estariam relacionadas ao tipo de sustentação corporal do sistema circulatório e respiratório, que os insetos correspondem a. Vejam só, essa estrutura que vai dar essa sustentação ao inseto não é habilitada, não faz com que o animal cresça tanto. Vamos lá. Ó, esse animal ele vai ter endoesqueleto, que é o esqueleto interno, ou vai ter exoesqueleto? Esse animal aqui, os insetos, os artrópodes, vão ter o quê? Exoesqueleto, vai ter esqueleto externo. Então, essa alternativa aqui já está errada. Então, todas que têm exoesqueleto, que é o esqueleto externo, são essas aqui, elas podem estar certas. Esse exoesqueleto é formado de quitina, é quitinoso? Sim. Sistema circulatório vai ser aberto? Sim, porque ela não vai ter vasos que vai transportar o sangue por seu corpo. A respiração vai ser por traqueia? Sim, respiração traqueal. Lembra dos tubinhos que tinha aqui na lateral do corpo, que eu mostrei lá quando estava explicando os insetos, onde vai acontecer a troca de gases? Isso é respiração traqueal. Ó, exoesqueleto é incompleto? Não. Sistema circulatório misto? Não. E respiração traqueal? Só a respiração que estaria certa e o esqueleto e o exoesqueleto. Vamos lá. Exoesqueleto mineralizado? Não. Sistema circulatório fechado? Não. Respiração cutânea é igual da minhoca, respiração? Não. Então, a alternativa correta aí é a letra B, ok? Quando vir uma questão assim mais elaborada, leiam com calma. Vai eliminando as questões que não têm relação, ok? Ó, nossa aula acabando, ok? Um cheiro para todos. A gente vai continuar vendo nas próximas aulas os outros artrópodes. Lá na plataforma de vocês vai ter outro bloco de questões, assim semelhante a esse, sobre os crustáceos, ok? Não deixem de responder a atividade. Qualquer dúvida, fala lá na plataforma comigo, ok? Um cheiro para todos e até a próxima aula.